Gente, vou fazer a segunda parte do vídeo porque aquela primeira parte cortou sem querer. Eu não sei se vocês repararam, acho que repararam, quem assistiu até o final. Então vamos só continuar aqui porque eu apertei um botão errado e aí cancelou. Enfim, vou gravar de novo aí a partir desse pedaço aqui, tá? Então a gente estava falando aí, ó, que a concentração que os caras encontraram aí de ivermectina que inibia o coronavírus era cerca de 2 micromolar. E aí eu estava explicando essa questão, né, de micro, o micro aí é uma unidade de medida, né, que a gente tem. Deixa eu ver se eu não clico aqui no pausar aqui sem querer. É uma unidade de medida que a gente tem aí e que ele significa, deixa eu colocar aqui na canetinha, ele vai aí na casa dos 10 a menos 6, né? Dos 10 a menos 6 quando a gente está falando de uma concentração de algo, então, se é 2 vezes 10 a menos 6 molar aí, tudo bem? E aí é esse número aí que a galera começou a sair fora porque ele era um número muito alto, tá? Então aí, ó, a atividade de ensaios de células micromolares pode ser real, mas geralmente você deseja mais potência do que isso quando você fala aí em vivo, né? Quando a gente está tratando aí de uma substância em vivo, que vai ter aquela questão toda de farmacocinética, do seu corpo absorver e tudo mais, você atingir essa concentração de 2 micromolar é uma coisa um pouco mais difícil, né? A questão da ivermectina, o bom da ivermectina é que ela é eficaz mesmo em doses aí, deixa eu colocar aqui o grifotexto para ficar grifando, mesmo em doses bastante baixas aí. E é justamente isso que é a graça da ivermectina. Deixa eu mudar aqui também, em vez de colocar grifotexto tem que ser amarelinho, né? Em doses aqui, ó, realmente doses baixas, né? Uma dose de 12 a 18 miligramas a cada poucos meses de ivermectina funciona aí, né? E aí, ó, por que isso acontece? Primeiro, porque ela tem uma meia-vida rápida. Meia-vida é a questão, é o quanto é esse medicamento, ele vai estar presente na sua corrente sanguínea em determinado tempo, né? Então, se ele tem uma meia-vida rápida, quer dizer o quê? Quer dizer que... Deu uma travada, não sei se voltou. A gente estava falando de meia-vida. Se ele tem uma meia-vida muito rápida, quer dizer que rapidamente ele é metabolizado. Nesse caso aí, ó, ele é metabolizado pelo fígado, tá? E rapidamente ele sai da sua corrente sanguínea aí, né? Algumas horas, ó. Então, quando você toma ivermectina, ela fica só algumas horas na sua corrente sanguínea. Depois ela já é metabolizada e seu corpo manda embora. Mas a questão boa da ivermectina é que ela é bem distribuída por todos os seus tecidos do seu corpo aí e atinge aí, então, esses parasitas em doses bastante baixas aí, né? Ela tem uma alta atividade contra os vermes aí que faz esse trabalho. Agora, vamos imaginar fazer essa conta, né? Uma conta bem simples, fácil aí, que a gente queira atingir a concentração de 2 micromolar. Qual foi essa concentração de 2 micromolar? A concentração que os caras da Monash encontraram, né? Na corrente sanguínea, quanto que a gente teria que tomar de ivermectina, né? Resumindo aqui, ó, quando a gente toma um comprimidinho de 18 miligramas, a gente consegue aí, ó, aqui qualquer coisa, se vocês quiserem dar uma lida depois pausado no slide, mas a gente consegue aí uma concentração de 35 picomolar no sangue. Pico é 10 a menos 10. Então vamos colocar esses números aqui, só para a gente fazer as contas. É uma conta bem simples, uma regra de 3. Vou pegar a canetinha aqui, ó. Se você tomar um comprimido de 18 miligramas, tá? 18 miligramas, você consegue aí a concentração de 35 vezes 10 a menos 10 molar, tá? Picomolar, né? Pico é 10 a menos 10 unidades de grandeza aí. Se você tiver dúvida, qualquer coisa, pede, a gente faz um vídeo, mas tem vários vídeos no YouTube explicando unidades de grandeza, não tem problema não. E a gente quer uma concentração de quanto? A gente quer uma concentração de 2 vezes 10 a menos 6. Lembrando que 2 vezes 10 a menos 6 é o 2 micromolar aqui. É a concentração que a gente quer. Quanto que a gente teria que tomar? Fazendo a regrinha de 3. Lembrando ainda, gente, que quando a gente faz a regra de 3, eu estou simplificando ao máximo, né? O seu corpo ele vai absorver a droga, uma parte vai ser desperdiçada, outra parte não vai ser absorvida. Aqui a gente está falando como se fosse 100%, né? Não está levando em consideração as questões farmacocinéticas aí. Resolvendo essa continha aí, eu já resolvi ela aqui, para não ficar gastando muito tempo aí, ó. A gente teria que tomar, então, aqui 10,28 gramas de ivermectina. Ou seja, é uma quantidade, comparando com a quantidade que você toma normalmente, aí você toma 18 miligramas, né? Se você tiver uma balancinha na sua casa aí, e quiser comparar,
18 miligramas é muito pouquinho, comparar com 10 miligramas, que vai ser 10 gramas, que vai ser uma quantidade enorme, assim, absurda, comparando um com o outro, né? A mesma coisa que você comparar uma pessoa uma pessoa não, mas comparar um peso, assim, vamos colocar nas mesmas unidades, né? 18 gramas com 10 quilos, né? Se a gente quisesse comparar uma coisa que seja mais natural aí de se pensar, 18 gramas com 10 quilos, então é uma diferença muito grande aí, né? Então aí ele fala aí, a gente está em torno de 5 ordens de magnitude, né? As casas decimais, o que não é viável, seria de esperar que esse composto se concentrasse significativamente nos locais de ação e não temos evidências que isso esteja ocorrendo aí, né? E aí a galera estava muito feliz quando saiu esse resultado da Monash University, por quê? Porque normalmente as pessoas falam que saiu um resultado, a ivermectina funciona contra o coronavírus. Sim, funciona, né? Mas não entraram em detalhe nessa questão de quanto que funciona, né? Qual a concentração aí. E aí, né, essa outra revista chamada aí Antiviral Research, que é uma outra revista, colocou esse ponto, né, deu uma rebatida nesse artigo aí da Monash University, falando que, né, falando que a ivermectina, se você tomar nessa concentração, nessa quantidade, se você conseguisse tomar, né, ela vai começar a atingir outros alvos à medida que você for aumentando as doses, né? A razão por ela ser uma droga eficiente é que você não precisa tomar uma dose tão alta, igual a gente já falou, e é difícil imaginar que um composto seja seguro se você precisar aumentar concentrações, mesmo concentrações ainda longe dessa de 10 gramas aí, né? Já seria uma coisa absurda. Então, na concentração que tem, o FDA aí, né, é o Food and Drugs Administration, é o órgão dos Estados Unidos que coordena essa questão de toma ou não toma medicamento, qual que é indicado ou qual que não é. Ele tem alertado as pessoas, então, a não tomar esse medicamento contra o coronavírus, tá? Existem relatos aqui na América do Sul que as pessoas estão tomando e que está tendo eficiência, né? Nas doses normais da droga, ou 2 a 3 vezes mais, que é o que a galera vem tomando, é difícil ver qualquer atividade, né? Quando a gente relaciona com a do Monash lá, né? A da universidade que falou do 2 micromolar, é difícil porque mesmo você aumentando 2 a 3 vezes a dose, você não vai chegar nem perto dessa concentração aqui, que é aqui, ela inibiu o coronavírus, né? Então é difícil ver isso daí, e agora é aguardar para ver alguns dados controlados, mas parece um tiro no escuro aí. Aí a frase do Derek aí, né? Ele tem algumas esperanças de reaproveitar algumas drogas contra o coronavírus. Não coloquei aqui, mas ele diz, né, que ele acha que não é o caso da ivermectina. Tudo bem? Aqui é um outro artigo que eu peguei também, falando da questão farmacocinética. Então, quando a gente discutiu ali a questão da conta de você tomar 10 gramas, né, se você tivesse que tomar 10 gramas, a gente não levou em consideração essa questão farmacocinética, que é o caminho que a droga vai fazer até chegar no seu alvo, né, o quanto ela vai ser absorvida, o quanto ela não vai ser absorvida. E tem um artigo que fala isso daí, né, do ponto de vista farmacocinético, como que ficaria a ivermectina. Não peguei o artigo inteiro, mas pelo resumo já dá para ver aí, né. E aí, ó, ele fala aí, ó, no presente relatório, os pontos finais da atividade antiviral são analisados da perspectiva farmacocinética, que é esse caminho que a droga vai fazer, essa cinética do medicamento, até o ponto que ele vai combater o vírus, né? E os dados disponíveis do estudo de dosagem clinicamente relevantes e excessivos indicam que é improvável que essas concentrações inibitórias sejam atingíveis em humanos. Ou seja, segundo esse artigo aqui, farmacocineticamente é impossível, né? Improvável, ele fala aí, né? Improvável, ele fala para não ser impossível. Impossível é uma palavra que às vezes a gente não utiliza na ciência porque é uma coisa muito pesada, mas é improvável que você consiga essa concentração em humanos aí, né? Então, a princípio, pelo ponto da ciência, pelos estudos que tem, a ivermectina combate o coronavírus? Combate numa concentração in vitro que é impossível de você atingir ela no seu organismo, né? Pessoas estão tomando e tendo resultados, pode ser placebo, pode não ser. O que a ideia aqui do canal é só então colocar esse ponto de vista aí da ciência, o que a ciência tem em cima de estudos, né? Se baseando em estudos com relação à ivermectina, e o que se vê aí é que não adianta então essa questão, tudo bem? Então é isso aí, a segunda parte do vídeo. Desculpa demorar para mandar essa segunda parte. Se você gostou, dá o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. Um abraço e é isso aí.